Olá pessoal, então mais um item do conteúdo que nós estamos estudando. Então nós tínhamos estudado então derivadas direcionais e agora então nós vamos dar uma olhadinha então de máximos e mínimos das derivadas direcionais. Tá? Então aqui nesse contexto aqui desse desenho que eu fiz, a gente imagina então que a gente tem uma função f definida num aberto U, então que seria esse cara aqui de baixo, nesse conjuntinho aqui. Isso está contido no R2, né? Olhando pelo gráfico a gente vê que ele está contido dentro do plano XY e ele vai em R, ou seja, para cada ponto aqui do U, né, eu tenho uma altura aqui, então vai nesse gráfico, né? Gráfico lembrando que é o conjunto de pontos formado pelo domínio imagem. Bom, então o que a gente estudou foi as derivadas direcionais, ou seja, dava um ponto no domínio, certo? Esse ponto do domínio, então ele tinha um valor aqui da função f, e aí então a gente se perguntava qual que era a variação da f nesse ponto. Mas essa pergunta só faz sentido se tu indicar qual que é a direção que a gente vai observar a variação da f. Nesse caso aqui desse esboço, então eu tenho aqui o meu v aqui que está em vermelho, né? Seria então a direção para a qual eu estou observando a variação da função f. Então aqui, se eu considerar a reta que passa pelo ponto que eu estou estudando na direção de v e compor essa reta com a função, então vai me dar essa curva aqui de cima. Então eu estou olhando aqui as variações dessa curva e em particular eu estou interessado nessa aqui onde está o meu pontinho. Bom, daí então, para calcular isso, nós então, fizemos lá os cálculos e chegamos à conclusão então que a derivada, a variação da função f no ponto x0, y0 na direção do vetor v, direção e sentido de v, é dada pelo gradiente da função f no ponto escalar, então este vetor aqui, que é o vetor v normalizado. Bom, então agora as perguntas naturais a serem feitas, então, bom, a direção v então a gente escolheu aqui, essa vermelha, né? Mas vocês observam aqui que eu já deixei até escrito, né? Eu teria outras direções possíveis para v aqui, certo? Infinitas direções, na verdade, né? E nesse ponto aqui, então, tem variações, dependendo da direção que eu estou escolhendo. E a pergunta é, qual dessas variações aqui, aliás, qual dessas direções a minha função f possui a maior variação? E em qual delas a função f, então, possui a menor variação. De acordo? Bom, então a gente vai observar o seguinte, ó. Por definição, então a gente tem que a derivada direcional é dada por essa expressão aqui. Isso aqui é um produto escalar, certo? O produto escalar, ele pode ser reescrito de outra forma, ou seja, eu estou dizendo então que a minha derivada direcional, certo? Ela pode ser reescrita calculando o tamanho do vetor gradiente vezes o tamanho do vetor v unitário vezes o cosseno de θ. Onde o cosseno de θ, aliás, onde o θ deste cosseno aqui é o ângulo entre os vetores v e o vetor gradiente. Tá? Isso daqui é da definição do produto escalar. Ok? Aí o que a gente observa, além disso, é que este vetor aqui ele já é normalizado. Então, esse tamanho aqui vale 1. Ou seja, agora olhando para esta linha aqui, né, a gente pode também, né, digamos assim, calcular a variação de f no ponto x0, y0 na direção do vetor v, calculando então o tamanho do vetor gradiente vezes esse cosseno de θ. De fato, esse cosseno de θ, raramente a gente vai saber quanto ele vale, né? Mas esse ali vai ser útil para a gente concluir qual é a direção de maior crescimento da derivada direcional e qual que é a direção de menor crescimento. Então a gente observa que o cosseno de θ então, é uma função que fica variando entre menos 1 e 1, certo? Então, essa derivada direcional, né, que é igual a isso daqui, de acordo? Ela vai ficar limitada, né, superiormente por gradiente de f em x0, y0, e vai ser limitada inferiormente por menos gradiente de f de x0, y0.
Eu estou falando gradiente, mas é o módulo, né? Então, repetindo, a minha função f vai ser limitada superiormente pelo tamanho, pelo módulo, pela norma do vetor gradiente no ponto, e vai ser limitada inferiormente pelo tamanho, módulo ou norma do vetor, só que com sinal negativo. Esse sinal negativo e esse aqui positivo, eles vêm dos extremos do cosseno, certo? Que lembra, né? Esse cara aqui de dentro, né? Esse cara aqui de dentro, ele é a norma do gradiente de f em x0, y0, porém ele está multiplicado por cosseno θ. Aí o cosseno θ, no máximo que ele chega é 1, que seria isso aqui, e no mínimo que ele chega seria menos 1, que é isso aqui. Ok? Então a gente observa o seguinte, ó. Quando é que isso daqui ocorre? Ó? Quando é que ocorre esse máximo aqui? Ó? Esse máximo vai ocorrer quando o θ for igual a zero. Quando o θ for igual a zero, o cosseno de θ é 1. E aí, então eu vou ter o valor máximo. Ok? Agora, o θ, ele é o ângulo entre o gradiente, vetor gradiente, e o vetor v, certo? Então, se o cosseno de θ, se o cosseno de θ é igual a 1, isso implica que o θ vale zero, o ângulo entre os vetores vale zero. E isso significa, então, que o vetor v e o vetor gradiente, eles são paralelos e têm a mesma direção. Eles têm a mesma direção e sentido. Ok? Ou seja, porque o ângulo entre eles é zero. Por outro lado, então, quando a gente tem o caso do outro extremo, né? Então aqui a gente tem menos 1, eu tenho que... eu tenho um menos 1 aqui quando o cosseno de θ é menos 1. E cosseno de θ é menos, ele vale menos 1 quando o θ vale π. Ok? Agora, se o θ vale π, o θ é o ângulo entre o gradiente e o vetor v, que é o vetor de direção. Então, quando isso acontece, esses vetores eles têm a mesma direção, porém eles apontam para sentidos opostos. Ou seja, o meu vetor v, ele tem a direção do gradiente, só que com sinal contrário. Estão entendendo? Então, olha só o que acontece. Ó. O mínimo de todas as derivadas de f, né, na direção de v, aplicado no ponto x0, y0, o que vai acontecer? Ó, o v, a direção de v, que vai me dar o menor valor possível, vai ser quando o v tiver a mesma direção do gradiente, aplicado no ponto, porém com sinal contrário. Por outro lado, a Nina não dá descanso, né? Que foi, gordinho? Hein? Tá, vai dar a volta, vai. Então, por outro lado, a variação de f no ponto x0, y0, a variação de f na direção de v é maior possível quando o v ele é exatamente o gradiente de f. Na verdade, que ele não precisa ser o gradiente, basta que ele seja um múltiplo, né, do gradiente, um múltiplo positivo. E é também para o mínimo, né, não precisa ser exatamente o vetor gradiente, pode ser simplesmente um múltiplo desse que seja com um sinal negativo. Certo? Então, o que aconteceu? A gente já sabe quais são as direções que acontece a maior e a menor variação da função f no ponto x0, y0. A maior variação vai acontecer exatamente na direção do gradiente e a menor variação vai acontecer exatamente na direção do menos gradiente. Então, quando a gente for calcular o máximo, né, a gente vai observar ainda mais uma relação interessante. Ó. Então, vamos lá, a gente pega a fórmula, né, para calcular a variação de f em v e aplica v igual ao gradiente. E quando a gente faz isso, a gente está calculando o máximo da variação de f no ponto. Bom, então a gente vai substituir aqui na fórmula, certo? Isso aqui seria o v norma de v. Ok? Daí a gente vai ficar com essa expressão, gradiente escalar, gradiente dividido pela norma do gradiente. Agora, gradiente escalar, gradiente, vocês podem fazer os cálculos aí, vocês vão ver que vai dar norma do gradiente ao quadrado. Então, isso sempre vai acontecer. Ó. Este ao quadrado vai simplificar com o de baixo, com o denominador. E a gente vai concluir, então, que o máximo
Então, o máximo da variação da f do ponto x0, y0, ele sempre vai ocorrer na direção do gradiente. E, além disso, o valor que a gente vai obter é o tamanho do vetor gradiente. Estão entendendo? E, de forma análoga, a gente consegue determinar o mínimo. Então, para a gente calcular o mínimo, a gente vai usar a fórmula, né, da variação de f no ponto, aplicado na direção, então, que dá o mínimo, que no caso aqui vai ser menos gradiente de f. A gente vai jogar na fórmula, vai fazer os cálculos e vai perceber que o valor mínimo da função, da variação da f, então vai ser dado por menos módulo do gradiente. Tá certo? Repetindo, né, eu fiz aqui todas essas continhas aí, no caso de uma função que estava definido num U, contido em R2, e em R, perdão. Certo? Mas tudo isso que eu falei aqui vale para o caso f definido de U contido no Rn em R. Certo? E é isso que eu escrevo aqui nesse próximo, sei lá, como é que chama esse slide? Lâmina, talvez. Então a gente vai ter o seguinte, ó, bem rapidinho. Ó. De modo geral, então seja f uma função definida do Rn em R, certo? Aí eu vou escolher um ponto agora que vai ter n componentes e vou escolher um vetor v que vai ter n componentes. Então, eu não vou repetir os cálculos, mas eu vou afirmar então, que o máximo da função f no ponto x0 ocorre na direção do vetor gradiente, certo? Para ser um pouco mais preciso, aqui na direção de gradiente de f no ponto x0, ok? Além disso, a gente sabe calcular a gente sabe como obter essa expressão, né? Então a gente vai lá, a mesma coisa que o outro, derivada de f na direção do vetor gradiente. Então a gente vai jogar na fórmula, vai aparecer de novo aqui, gradiente de f, escalar gradiente de f, dividido pela norma, e a gente consegue simplificar isso e ter exatamente o mesmo valor. A maior variação é dada no sentido do gradiente, e o valor dessa variação é o tamanho do vetor gradiente. Aí para o mínimo é análogo. Para calcular o mínimo de f no ponto x0, então isso vai ocorrer na direção de menos gradiente de f aplicado no x0. Isso significa que o menos gradiente de f, né, eu tenho isso aqui, né? Aqui está o gradiente de f, x0, certo? Aqui seria as possíveis direções para v, né? E o que a gente conclui então é que o v que acontece o mínimo é esse aqui, ó, menos gradiente de f aplicado em x0. Esse aqui seria o v, né? O v que dá o mínimo. Certo? Formando aqui um ângulo de irradianos, tá? Bom, e aí para calcular, aqui faltou o menos, já acabei de ver isso. Vamos botar aqui o menos aqui, ó. Vamos botar aqui com a cor certa. Vou fazer o seguinte, ó. Vou apagar aqui embaixo assim, ó. Fiz tudo errado. Derivada de menos gradiente de f em x0. Certo? Aí sim. Então, agora vamos corrigir aqui, botar o quadriculado aqui, aqui e aqui. Agora sim. Então, a variação mínima de f no ponto x0 é dado nessa direção aqui. Opa. Vamos voltar aqui. A variação de f no ponto x0, a variação mínima de f no ponto x0 é dada na direção do menos gradiente de f no ponto, certo? Observe que agora eu estou no espaço Rn e continua valendo a mesma coisa. Então, eu aplico na fórmula, vai estar aqui gradiente de f, aqui é U normalizado, então nesse caso vai ficar menos gradiente de f. Aqui pode pensar que tem um menos aqui embaixo, né? Ele some por causa do módulo, não tem problema nenhum. Quando a gente faz esses cálculos aqui, a gente obtém então que o valor mínimo é dado por menos
o tamanho do vetor gradiente. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos.